E para você que ficou até o finalzinho do vídeo, eu tenho mais uma surpresa. Eu não me aguentei e eu imprimi o modelo seguindo todas as configurações que a gente fez durante o vídeo. Olha só o que aconteceu com essa impressão. Vamos conferir. Qual que é a velocidade máxima da sua impressora 3D? Essa é a pergunta, acho que mais comum que se faz no mundo 3D, ou pelo menos de quem está de fora do mundo 3D. Isso me lembra sempre a galera que, quando eu falo que eu sou aeromodelista, que eu vou de helicóptero de controle remoto, a galera fala assim, pô, mas qual é a altura máxima que ele vai? E quem voa sabe que não importa a distância e nem a altura máxima, porque você precisa ficar de olho no helicóptero para você saber em que posição ele está e quais os comandos você tem que mandar para ele. Então, tipo, você não está preocupado com a distância máxima que você vai voar com ele ou com a altura máxima, porque você está preocupado em ver ele, né, em estar próximo o suficiente. E na impressão 3D, essa confusão também é normal, porque a galera que não imprime, né, ou ainda está querendo vir para o mundo 3D, acha que velocidade é tudo. E depois que você começa a imprimir, você começa a entender certos aspectos da impressão 3D e começa a entender que a velocidade não é o foco da coisa. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Quero trazer para vocês algumas informações importantes para, se você ainda não entende, né, muito bem como funciona essa questão de velocidade na impressão 3D, para que você compreenda. E eu já vou dar uma dica aí. Já salva esse vídeo no teu favoritos, para você pegar o URL dele e mandar sempre que alguém te perguntar sobre a velocidade de impressão aí da tua impressora, ou a velocidade de impressão da impressora 3D. Então já salva aí no favoritos para você mandar para essa galera quando esse tipo de dúvida surgir, porque assim você também ajuda eles a entender melhor como é que funciona a questão de velocidade na impressão 3D e evita de ter que ficar repetindo e repetindo e repetindo sempre a mesma história, a mesma explicação. Então, sem mais delongas, vamos inventar! Quando a galera vem para a área de impressão 3D e começa a pesquisar a respeito do assunto, essa impressora imprime a 500 milímetros por segundo, a outra 600, a outra não sei o quê, eu costumo sempre usar a analogia do carro, tá? Por quê? Eu tinha um Uninho, tá? E aquele Uninho mostrava no painel dele que ele ia até 200 km por hora. Juro pra você que depois que passava de 100 por hora, ele tremia mais do que a Apollo decolando rumo à Lua. Mesmo que você comprasse uma Ferrari que marcasse lá no display, sei lá, 350 km por hora, para você fazer ela chegar a 350 km por hora, todas as condições têm que estar perfeitas. Você tem que ter a pista perfeita, linha reta, tudo lubrificado bonitinho, tudo tem que estar em condições perfeitas, você até conseguiria lacrar aquele velocímetro. E na impressão 3D, tem uma série de fatores que influenciam na questão da velocidade, além do fato da impressora ter a capacidade de chegar naquela velocidade. Fora que você pode até colocar 200 km por hora no Uninho, tá? Mas provavelmente o seu Uninho não vai durar tanto tempo quanto se você dirigisse a 100, 120, 80 com ele na maior parte do tempo. Então, para começar, existem fatores ali na parte de configuração do teu fatiador. Tá? O fatiador é o software que prepara o seu modelo 3D para que ele seja impresso na impressora. Os fatiadores antigos, eles não tinham nenhum tipo de trava, de limitação, nada. Você simplesmente colocava lá que você queria imprimir numa determinada velocidade e ele mandava esses comandos para a impressora sem dar a mínima para como a impressora ia se comportar. Nos fatiadores modernos, os fatiadores têm uma série de contrapartidas ali para garantir a integridade tanto do arquivo que está sendo impresso quanto da impressora. Então tem um perfil da impressora ali dentro e esse perfil tem características mecânicas e eletrônicas que tem naquela impressora que você está mandando a impressão. Isso garante que você não vai mandar um comando que vai, vamos dizer assim, sobrecarregar as características daquela sua impressora e acabar danificando o equipamento. Mas mais importante do que isso é o combustível dessa impressora 3D. Então lá no carro, se você vai lá e bota combustível de avião num carro que não está preparado para aquilo, você estoura o motor. Na impressão 3D, o combustível da impressora é o filamento.
Se o filamento não suporta a velocidade que você está querendo imprimir, não adianta a sua impressora imprimir a 1.200 milímetros por segundo, porque ela não vai conseguir passar dos 200, 300 milímetros por segundo, tá? Porque o filamento não suporta. E se você tentar forçar a barra, você vai ter prejuízo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Orca, tá? Que é um dos fatiadores mais comuns aí, mais famosos do momento, tá no hype, todo mundo tá usando. Inclusive as marcas estão usando, né? Bambu Lab criou o Bambu Lab, dele se derivou o Orca, e aí agora Creality, Flash e uma série de outras marcas estão adotando o Orca como core para eles desenvolverem os seus próprios softwares, os seus próprios fatiadores em cima do Orca. Então a gente vai ver aqui no Orca, porque eu sei que vai ter muito mais gente aí familiarizado com ele, para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui. Para a gente começar, eu vou colocar aqui no meu Orca Slicer um bench. Só que não tem graça eu fazer isso com um bench pequenininho, porque a velocidade de impressão depende também do tamanho do modelo. Quanto menor é o modelo, menos tempo a máquina tem para acelerar até a velocidade máxima, e aí certas configurações que a gente fizer aqui não vão ter efeito. Então eu vou pegar esse meu bench e vou transformar ele num bentão, tá? Vou fazer ele grandão aqui na mesa para a gente poder fazer essa simulação. Como teste aqui eu estou utilizando o perfil da Creality K1 Max para a gente poder tentar chegar nos 600 milímetros por segundo nessa nossa configuração de teste. Se a gente pegar aqui o perfil padrão, tá, da Creality com camada de 0,2 milímetros e perfil de filamento Generic PLA, pico máximo que ele registra aqui é 239 milímetros por segundo. Mas, se você prestar atenção nas cores aqui, a velocidade máxima efetiva aí dele está ficando aí na casa dos 138 a 163. Ok? E claro, só lembrando, aqui eu tenho que colocar suporte, tá? Porque quando a gente aumenta o bench, a gente aumenta a escala dele e tem certas características dele que não conseguem mais ser impressos sem usar um suporte. Então, estou colocando um suporte nele aqui. Usando o nosso perfil padrão no nosso Mega Bench, eu consigo imprimir ele em 10 horas e 34 minutos. É tempo pra caramba, certo? Principalmente levando em consideração que a velocidade média ali de impressão está ficando ali na casa dos 150 milímetros por segundo numa impressora de 600. E aí, obviamente, a gente olha e fala, pô, mas eu comprei uma impressora de 600. Então, como é que a gente vai fazer para acelerar a impressão desse bench? Para começar, a gente, obviamente, pode ir lá nas configurações de velocidade e a gente vai reparar que, por padrão, a impressora, né, o perfil da impressora vem com a velocidade limitada ali. Mas antes da gente ir lá, deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui. O Orca está vindo com o preenchimento chamado Crosshatch. Tá? Esse preenchimento ele é muito legal, ele é mais forte e tudo mais, mas ele demora um pouquinho mais para imprimir. Fazendo o preenchimento grid, a gente baixou ali para 10 horas e 9 minutos. Né? Não é uma grande vantagem, né? A troca, mas já é um ganho. Nas configurações de velocidade padrão aqui do Orca para a K1 Max, a gente tem 200 milímetros na parede externa, 300 milímetros na parede interna, 270 no Sparsing Fill e assim por diante, tá? Um monte de parâmetros que estão todos limitados. E aí a gente vira e fala assim, não, cara, eu quero meter 600 milímetros por segundo em todos os parâmetros, eu quero ver como é que essa minha impressora vai fazer para imprimir na velocidade máxima. Então, eu vou lá e vou colocar 600 milímetros por segundo em todos, tá? Fatiei e olha que surpresa, quando eu vou olhar ali na parte da velocidade máxima, simplesmente nada mudou. Tá? E isso é normal, tá? Tem um monte de gente que faz isso e olha para a tela e fala assim, pô, mas nada mudou, eu continuo imprimindo entre 138 e 163. Não estou vendo diferença nenhuma. E, pô, eu botei 600 milímetros por segundo. Mas, espera aí. Vamos lá, eu vou solucionar esse problema. Vamos mudar mais um parâmetrozinho aqui para a gente ver se a gente acelera a nossa impressora. Vamos lá para aceleração, então. Vamos lá. Presta atenção. Essas impressoras, essa daqui em específico, a K1 Max, vem com uma especificação de que ela suporta 20.000 milímetros por segundo ao quadrado de aceleração. Só que aqui nas configurações padrões, ela começa com 12.000 milímetros no Normal Printing, aí na parede externa 5.000, na parede interna mais 5.000, na primeira camada é 500. Cara, quero meter
o máximo aqui, tá? Aceleração total nessa impressora aqui. Então eu vou colocar 20.000 milímetros por segundo em cada um desses parâmetros aqui, porque eu quero que ela acelere, cara, feita Ayrton Senna. Vamos lá. Ok, aqui eu consegui um ganho, tá? Consegui baixar aí o tempo de impressão para 8 horas e 53 minutos. Mas, deixa eu explicar que essa configuração aqui em específico, tá, da aceleração, ela entra no quesito da conservação mecânica da tua impressora. Conservação mecânica. Por que isso? Porque, nesse caso, a aceleração está fazendo uma compensação do movimento dos componentes eletrônicos ali de dentro, da cabeça de impressão, da mesa e tudo mais. O que ela faz, na verdade, é botar muito mais força, muito mais energia nos motores de passo da tua impressora, para que ela saia de zero e vá até a velocidade máxima, que é 600 milímetros por segundo, tá? Ou o mais próximo que ela conseguir chegar, que ela faça esse trajeto de aceleração o mais rápido possível, acelerando a 20.000 milímetros por segundo ao quadrado. Fora que não é só a aceleração, mas você precisa da frenagem também. Então, quando você está imprimindo um objeto, esse objeto ele vai ter um contorno, ok? Então, quando você começa, por exemplo, numa linha reta aqui de um lado do objeto, ele acelera, mas quando ele chegar na primeira curva, ele tem que desacelerar para fazer a curva e depois acelerar de novo. Esse processo de aceleração e desaceleração, quanto mais brusco ele for, quanto mais intenso ele for, mais ele está forçando a estrutura da tua impressora e mais ele está forçando o motor. Isso vai fazer com que o motor aqueça muito mais do que ele aquece rodando a 12.000 milímetros por segundo, e isso vai fazer com que todos os componentes envolvidos nesse movimento sinérgico ali dentro da impressora sofram muito mais tensão durante essa operação, né? Então, o próprio frame da impressora vai se torcer quando essas acelerações forem muito bruscas, forem muito fortes. Os componentes internos, os rolamentos, as buchas, os encaixes, as junções, tudo isso vai sofrer mais tensão por causa dessa aceleração e desaceleração dos componentes da impressora durante a impressão, ok? Fora que ainda tem o fator filamento. Os filamentos entram numa questão química e física. Vamos lá. Todo filamento é feito de um material, normalmente um polímero, misturado com aditivos. Esses aditivos permitem que esse filamento consiga trabalhar melhor dentro da impressão 3D. Não só para fazer com que o filamento flua melhor através da extrusora da impressora 3D, mas também para que haja uma troca de energia térmica muito mais fácil dentro desse material. Essa troca térmica que ocorre dentro do filamento, ela é estimulada por esses aditivos que são colocados ali. São ingredientes químicos que facilitam essa troca térmica. Por que precisa existir essa troca térmica? Por quê? Existe um limite para o tamanho do hot end, que é aquela parte ali da impressora 3D, aonde o filamento entra, ele é aquecido, muda de estado, do estado sólido para o estado pastoso, tá? E ele é extrudado, né, literalmente, né, extrudado pelo bico da impressora e depositado na peça que você está imprimindo. Esse processo, ele não pode ser só um processo de absorção de temperatura, absorção de calor. Ele tem que ser um processo que ele facilite a troca de temperatura muito mais rápido nos dois estágios, ou seja, ele precisa mudar rápido para o estado pastoso e assim que ele sair pelo bico, ele tem que mudar rápido de volta para o estado sólido. Caso contrário, você não vai ter aderência entre as camadas. Caso contrário, quando você tiver uma área um pouquinho mais inclinada para imprimir, o filamento não vai ficar parado lá, ele vai cair, porque ele está mole demais, ele não endurece rápido o suficiente, e isso prejudica a qualidade da impressão. Ou seja, não adianta você ter velocidade se você não tem qualidade. Essa troca térmica, ela é determinada nos nossos testes, tá? Quando eu estou falando nossos testes, eu estou falando meu, seu, de todo mundo que trabalha com a impressora 3D. Ele é determinado através do teste de fluxo máximo. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes no canal, em vários vídeos, mas tem um vídeo tutorial aqui de passo a passo, tá? De fine tuning, onde a gente tem esse teste lá dentro.
ele é um dos últimos testes que você faz, uma das últimas calibrações que você faz para poder calibrar um filamento para que ele opere numa determinada impressora. Antes dele vem o teste de temperatura, para você saber qual é a melhor temperatura, vem o teste de fluxo, para você saber qual é o fluxo ideal para dar qualidade na impressão. O teste de fluxo máximo é um dos últimos que você vai rodar. Mas, em geral, o que acontece? Cada tipo de material tem um limite de fluxo máximo. No caso do PLA, aqui na configuração padrão do Orca, ele vem com um limite de fluxo máximo de 12 milímetros por segundo. E aqui é importante entender, eu já vi vídeos aí na internet de gente falando assim, só vai ali e mete 20, porque 20 é padrão para PLA e todo PLA suporta, tá? Não vem aqui e mude esse parâmetro de forma arbitrária sem passar pelos passos do fine tuning, sem passar pelas etapas certinhas. Cada marca de filamento tem os seus aditivos, tem a sua matéria-prima, e cada marca de filamento varia. Eu já fiz testes aqui na garagem, onde eu tenho filamentos PLA que batem aí 22, 24 milímetros cúbicos por segundo, o que é sensacional para um PLA, como eu tenho testes aqui que não passaram de 16, ok? Então, eu acho 12 aqui bem conservador, né, no perfil do Orca. Eles colocaram isso, que assim, qualquer coisa abaixo de 12 é um filamento que não deveria nem estar no mercado, né, vamos combinar. Mas, dos testes que eu fiz aqui, o piorzinho deles era 16, tá? Faça o teste, faça o fine tuning para você ter certeza. Por quê? O que é que pode ocasionar isso na sua impressora? Entupimento de bico, sobrecarga das engrenagens da tua extrusora, desgaste excessivo das extrusoras. Cara, pode ter uma série de consequências, superaquecimento do motor da tua extrusora, porque ele vai estar tentando forçar o filamento mais rápido do que o filamento derrete. Pode chegar ao ponto até de você acabar quebrando, tá, o suporte do hot end, dependendo do modelo da tua impressora. Por causa de tanta força que ele faz, dependendo do filamento que você está usando, ele pode fazer tanta força ali para baixo que acaba quebrando o suporte que segura o hot end da tua impressora. Então, não troque isso de forma arbitrária. Mas aqui para a gente fazer um teste, eu vou elevar isso ao extremo, tá? Então, para começar, a gente vai pular para 20 milímetros cúbicos por segundo só para ver como é que com quanto isso afeta a performance da nossa impressão. E olha lá, agora o nosso gráfico aqui já vai a 399, vai a 399 milímetros por segundo e em média aqui, ó, na velocidade de impressão do objeto, a gente já está vendo ele bater ali, ó, 226, 269, a gente já está vendo ele passar daqueles míseros 150 milímetros por segundo. Mas ainda está muito longe dos nossos 600, não concorda? Então o que mais a gente pode mexer aqui para tentar acelerar a nossa impressão? Lembrando, nesse estágio a gente já baixou o tempo de impressão para 7 horas e 38 minutos. Lembra como é que a gente estava lá no começo, com mais de 10 horas de impressão? Então, a gente já chegou no 7h38. Mas vamos lá. Vamos dar uma exagerada aqui para sacanear? Vou trocar para 40 milímetros cúbicos por segundo o nosso volume máximo de extrusão, para a gente ver qual é o resultado disso com 40 milímetros cúbicos. Gente, lembrando, cada material tem suas próprias características. 40 milímetros cúbicos por segundo é uma característica dos melhores ABSs na impressão. E assim, ó, isso é um limite para ABS. ABS é um material que troca de estado do sólido para o pastoso muito mais rápido, porém, ele tem muito mais dificuldade de voltar ao estado sólido. Mas, ok, se eu colocar 40 milímetros cúbicos por segundo no PLA, eu baixo para 7 horas e 1 minuto. E na nossa análise aqui de velocidade, a gente já está batendo os 600 milímetros por segundo na impressão. Então eu já tenho aqui boa parte do meu bentão, tá, pintado de vermelho aqui, que é o top dos tops aqui do meu gráfico de velocidade da impressão. Mas eu ainda tenho algumas partes aqui que estão em amarelo, algumas partes que estão em azul, mostrando que ele está imprimindo a 10 milímetros. 10 milímetros por segundo. Então, vamos corrigir isso aqui também. Vamos eliminar todas as limitações aqui para a gente ver qual é o máximo que a gente consegue. Para isso, a gente vai lá na aba Cooling, no perfil do filamento.
Tá? No mesmo perfil lá que a gente foi para mudar o volume de extrusão máxima, a gente está indo lá na aba Cooling. Nessa aba, a gente tem algumas limitações com relação à parte de refrigeração. Lembra que eu falei do ABS? Que o ABS, mesmo ele atingindo 39, 40 milímetros cúbicos por segundo, ele não esfria rápido o suficiente para você poder efetivamente usar esse fluxo? Então, porque a refrigeração da impressora não é capaz de fazer com que ele esfrie. E se você tentar forçar demais essa refrigeração, você acaba empenando a peça, porque o ABS é um material que sofre empenamento por causa da refrigeração desigual ali. Então, para isso, a ABS é impresso em impressora fechada. A impressora fechada vai manter a câmara quente. Com a câmara quente, você não vai conseguir fazer um resfriamento rápido. Então, tudo tem contrapartida. No caso do PLA, o PLA, se ele for impresso numa impressora aberta, num dia frio, ele vai se resfriar muito bem, tá? E ainda tem um parâmetro aqui para garantir a refrigeração correta do filamento, que é a trava da velocidade mínima do fan ali da extrusora, tá? E a máxima. Eu posso entrar em mais detalhes a respeito desses parâmetros aqui para falar sobre cada um deles, tal, se você colocar aí no comentário e falar que você quer. Aí eu produzo um vídeo falando só sobre isso, ensinando você como parametrizar essa parte aqui. Eu só não vou falar agora, porque senão a gente alonga demais. O que eu vou fazer aqui é desabilitar uma chavinha, que é essa opção aqui, ó, do Slow Printing Down for Better Layer Cooling, ou seja, diminua a velocidade de impressão para melhorar a refrigeração do filamento. Se eu desabilitar essa opção aqui, eu faço com que nenhum desses parâmetros aqui em cima mais tenha efeito e a parte de refrigeração seja simplesmente colocada de lado. Ela vai refrigerar, mas ela não vai fazer da maneira correta. Por consequência, a gente ganha em velocidade de impressão, eliminando principalmente a limitação de velocidade nos perímetros menores de impressão, como a chaminézinha lá em cima, por exemplo. Então lembra que até agora há pouco a chaminézinha estava com 10 milímetros por segundo de velocidade, agora ela já está vermelhinha, ou seja, está batendo 600 milímetros por segundo aqui de velocidade. Só que, claro, isso vai ter consequências, ok? Então a história da magia, né? Toda magia tem consequências. Então tudo que é mágico, fácil demais, vai ter consequências. Em especial aí com a questão de qualidade da impressão. Mas ainda tem coisas amarelas e azuis lá embaixo, naquela parte inclinada do casco, que a gente chama de overhang, tá? Que é aquela partezinha ali que vai inclinada e ele tem que ir depositando devagarinho para poder fazer o filamento esfriar e se manter no lugar. E aquela parte ali também está indo devagar por causa da refrigeração. Então vamos desabilitar aquilo porque aquilo não é importante. O importante é a velocidade. E aí aqui eu desabilitei o Slow Down for Overhang. Isso aqui está no perfil ali de velocidade da impressão, não mais do filamento, mas aqui no perfil de velocidade da impressão. Agora, quando eu olho para o meu modelo, eu vejo que esse modelo está sendo impresso da base ao topo, tá, com 600 milímetros por segundo. Com exceção da primeira camada, porque a primeira camada ela precisa ser impressa devagar, porque senão ela nem vai aderir na mesa e ainda tem o risco da gente arranhar nossa mesa. Se você quiser, tá, você pode tirar esse limite também, mas esse eu prefiro nem ensinar, porque aí vai estragar, literalmente vai assim, ó, detonar com a tua mesa e detonar com a tua impressora. Pô, Wesley, mas aí é o seguinte, você vem, ensina a fazer tudo isso para acelerar a impressão e fala que não é para fazer porque, pô, vai estragar a impressora, porque o filamento não aguenta. Cara, o exemplo que eu dei aqui para você é justamente para você entender quais são os parâmetros que limitam o seu fatiador com relação à questão de velocidade por vários fatores. Esses parâmetros aqui são os parâmetros que vêm configurado, vêm pré-configurado dentro dos fatiadores para evitar que você perca material, que você danifique sua impressora, para evitar que você diminua a vida útil da sua impressora e para que você tenha qualidade na impressão. Que esse é o foco principal, é o quão mais rápido você consegue ir sem perder a qualidade da impressão. Então, se você, óbvio, não levar ao extremo, como eu fiz aqui nesse vídeo, mas sim for aumentando gradualmente e fazendo testes, experimentações,
você vai conseguir ter ganho, tá? Sem ter uma perda significativa na qualidade da impressão. Então, seguindo esses parâmetros aqui, fazendo ajustes finos, você consegue realmente ganhar aí em performance. Então, às vezes assim, mas é uma impressão de 20 minutos, o que é 5%? O que é 10%? Não é ganho nenhum. Mas fazendo aquela calibração ali no bench, na impressãozinha ali de meia hora, de 20 minutos, quando você for imprimir uma peça que vai ficar 3 dias imprimindo, ela pode, de repente, ficar 2 dias e meio imprimindo, ficar 2 dias imprimindo. E aí a diferença é de horas, que foi o que você ganhou fazendo esses ajustes finos para poder fazer a impressão. Normalmente, isso vai fazer muito mais sentido para pessoas que usam a impressora para fazer impressões repetitivas, ou seja, de ganho de performance para produção em série. Então você tem lá uma peça e aquela peça você recebeu um pedido lá de um cliente ou é um produto que você mesmo criou e você vai produzir lá 100, 200, 500, 1000 peças daquela por mês. Então tunar a sua impressora com parâmetros que façam com que você ganhe performance sem perder em qualidade para aquele tipo de peça em específico é uma grande vantagem, porque você está produzindo ela em série. Lembre-se que a velocidade máxima que está no painel do seu carro não é o que o seu carro realmente vai atingir mantendo a qualidade do que ele precisa te entregar, que é estabilidade na direção, segurança, baixo consumo e durabilidade a longo prazo. Tá? Isso vale para a tua impressora 3D e a velocidade ela é importante, mas em primeiro lugar é qualidade e aí sim você vai trabalhando a velocidade desde que você não perca a qualidade e nem a confiabilidade, ou seja, mandei imprimir, posso ir fazer qualquer outra coisa que eu sei que quando eu voltar aqui aquela peça vai estar pronta, vai estar impressa, eu não vou ter que ficar arrancando espaguete de dentro da impressora, pedaço de peça que descolou da mesa. Então todos esses fatores aí importam e claro, gente, sempre no ajuste fino, não vai na onda de coloca esse valor aqui que a sua impressora vai dobrar de velocidade, porque isso aí é balela, tá? Beleza? Não esquece, já marca esse vídeo aqui no favoritos para você mandar para aquele seu amigo que sempre fica te pedindo sobre a questão de velocidade da impressão 3D, manda para ele, manda nos fóruns, nos grupos, quando alguém perguntar, fala, assiste esse vídeo aqui do Wesley que ele explica tudo aí sobre a questão de qualidade versus velocidade na impressão 3D, que é para você desopilar dessa história, tá? E começar a focar no que realmente importa, que é extrair da impressão 3D os produtos com a melhor qualidade possível. Vou ficando por aqui, um grande abraço para todos vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo e vamos continuar inventando. E para você que ficou até o finalzinho do vídeo, eu tenho mais uma surpresa. Eu não me aguentei e eu imprimi o modelo seguindo todas as configurações que a gente fez durante o vídeo. Olha só o que aconteceu com essa impressão. Vamos conferir? Dá uma olhadinha como ficou o nosso Mega Bench ou o nosso bentão. Tem, claro, algumas marcas aí, a gente tem que levar isso em consideração, mas eu confesso que eu achava que fosse ficar muito pior essa impressão, até levando em consideração a quantidade de recurso que a gente desabilitou nessas configurações que a gente veio fazendo ao longo do vídeo. Eu vou tirar os suportes e já mostro para vocês como é que ficou. Eu confesso que eu achei que fosse ficar muito pior. Claro que aqui é muito importante ressaltar que eu não imprimi isso aqui em PLA, né? Eu imprimi isso em ABS. Aliás, é um ABS que consegue alcançar aí até 39 milímetros cúbicos por segundo. Mesmo assim, eu coloquei ele em 40, né? E o 39 é o limite dele. Normalmente você mede, né, o fluxo máximo e coloca ali 1 milímetro cúbico por segundo a menos e tal, para você ter uma margem de segurança. E aqui a gente extrapolou todos os limites de segurança dele e, claro, ele deu uns probleminhas de subextrusão
tanto aqui na parte externa, né, nos cantinhos, quanto no preenchimento, que eu vou mostrar aí uma imagem da impressão durante a impressão para vocês verem. Mas no geral eu vou falar para você, foi uma impressão excelente, tendo em vista que ela imprimiu o Bent inteiro lacrado em 600 milímetros por segundo. Então, tá aí o resultado do nosso experimento e das nossas configurações durante esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o joinha e não esquece de salvar no favoritos e compartilhar com seus amigos. Um abração. Até a próxima.